Esta é a lição de número 10 e tem por título O Novo Concerto. E deve ser estudada em conexão com o último comentário desta série, o de número 14, que se encontra no lado B da 7ª fita cassete ou na faixa 2 do 7º CD. É o estudo de número 7 da série Boas Novas para Laodiceia. O título é As Gloriosas Boas Novas do Novo Concerto. E como se pode notar pelo título, tem tudo a ver com esta lição 10. Nosso texto para memorização é Jeremias 31:31. Eis que vem dias, diz o Senhor, quando firmarei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. A introdução da lição diz: o novo concerto sempre foi o concerto da graça e misericórdia de Deus, baseado num amor que transcende as fraquezas e derrotas humanas. Assim, para propósitos práticos, há um só concerto e não importa se o chamemos de novo ou concerto eterno. A lição diz mais: o que há de melhor quanto ao novo concerto é que, em vez de nós termos que esperar no futuro pela vinda do Messias, como predito em símbolos e tipos, podemos olhar para trás e ver o cumprimento desses tipos em Jesus. O que é novo é a revelação que temos do que foi planejado, mesmo antes da fundação do mundo. Os dias se aproximam. É o título da nossa primeira sessão. E o texto é Jeremias 31, 31-34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31:31-34. E foi lido de Conselhos aos Professores, página 410. Vejam, este concerto contém a mesma promessa dada no próprio princípio. A linguagem empregada pode nos confundir, pois diz: não conforme a aliança que fiz com seus pais. Verso 31, primeira parte. Dá a impressão de que Deus está mudando de opinião a respeito de algo. Mas já vimos que este não é o caso. O problema com o concerto do Sinai foi ter sido quebrado. Verso 32. O novo concerto é o cumprimento do velho firmado no Sinai e, em certo sentido, um concerto renovado. Isto é nitidamente descrito para o povo remanescente em Patriarcas e Profetas, páginas 384 e seguintes. Assim como a Bíblia apresenta duas leis, uma imutável e eterna e outra provisória e temporária, assim há dois conceitos. O concerto da graça foi feito primeiramente com o homem no Éden, quando depois da queda foi feita uma promessa divina de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. A todos os homens este concerto oferecia perdão e a graça auxiliadora de Deus para a futura obediência mediante a fé em Cristo. Prometia-lhes também vida eterna sob condição de fidelidade para com a lei de Deus. Assim receberam os patriarcas a esperança da salvação. Este mesmo concerto foi renovado a Abraão na promessa: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22:18. Esta promessa apontava para Cristo. Assim Abraão a compreendeu e confiou em Cristo para o perdão dos pecados. Foi esta fé que lhe foi atribuída como justiça. O concerto com Abraão mantinha também a autoridade da lei de Deus. O Senhor apareceu a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Gênesis 17:1. O testemunho de Deus concernente a seu fiel servo foi:
Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, 5. E o Senhor lhe declarou: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Gênesis 17, 7. Se bem que este concerto houvesse sido feito com Adão e renovado a Abraão, não poderia ser ratificado antes da morte de Cristo. Existira pela promessa de Deus desde que se fez a primeira indicação de redenção. Fora aceito pela fé. Contudo, ao ser ratificado por Cristo, é chamado novo concerto. A lei de Deus foi a base deste concerto, que era simplesmente uma disposição destinada a levar os homens de novo à harmonia com a vontade divina, colocando-os onde poderiam obedecer à lei de Deus. Outro pacto, chamado nas Escrituras o Velho Concerto, foi formado entre Deus e Israel no Sinai, e foi então ratificado pelo sangue de um sacrifício. O concerto abraâmico foi ratificado pelo sangue de Cristo e é chamado o segundo ou novo concerto, porque o sangue pelo qual foi selado foi vertido depois do sangue do primeiro concerto. Que o novo concerto era válido nos dias de Abraão evidencia-se do fato de que foi então confirmado, tanto pela promessa como pelo juramento de Deus, duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Hebreus 6, 18. Mas se o concerto abraâmico continha a promessa da redenção, por que se formou outro concerto no Sinai? Em seu cativeiro, o povo em grande parte perdera o conhecimento de Deus e os princípios do concerto abraâmico. Libertando-os do Egito, Deus procurou revelar-lhes seu poder e misericórdia, a fim de que fossem levados a amá-lo e confiar nele. Trouxe-os ao Mar Vermelho, onde, perseguidos pelos egípcios, parecia impossível escaparem, a fim de que se compenetrassem de seu completo desamparo e da necessidade de auxílio divino, e então lhes operou o livramento. Assim eles se encheram de amor e gratidão para com Deus e de confiança em seu poder para os ajudar. Ele os ligara a si na qualidade de seu libertador do cativeiro temporal. Havia, porém, uma verdade ainda maior a ser-lhes gravada na mente. Vivendo em meio de idolatria e corrupção, não tinham uma concepção verdadeira da santidade de Deus, da excessiva pecaminosidade de seu próprio coração, de sua completa incapacidade para, por si mesmos, prestar obediência à lei de Deus e de sua necessidade de um Salvador. Tudo isso deveria ser-lhes ensinado. Deus os levou ao Sinai, manifestou sua glória, deu-lhes sua lei como promessa de grandes bênçãos sob condição de obediência. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Êxodo 19, 5 e 6. O povo não compreendia a pecaminosidade de seus corações e que sem Cristo lhes era impossível guardar a lei de Deus. E prontamente entraram em concerto com Deus. Entendendo que eram capazes de estabelecer sua própria justiça, declararam: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Êxodo 24, 7. Haviam testemunhado a proclamação da lei com terrível majestade e tremeram aterrorizados diante do monte. E, no entanto, apenas algumas semanas se passaram antes que violassem seu concerto com Deus e se curvassem para adorar uma imagem esculpida. Não poderiam esperar o favor de Deus mediante um concerto que tinham violado. E agora, vendo sua índole pecaminosa e necessidade de perdão, foram levados a sentir que necessitavam do Salvador revelado no concerto abraâmico e prefigurado nas ofertas sacrificais. Agora, pela fé e amor, uniram-se a Deus como seu libertador do cativeiro do pecado. Estavam então preparados para apreciar as bênçãos do novo concerto. Alguns textos nos são indicados na lição do livro de Ezequiel. Capítulo 11, verso 19: dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo porei dentro neles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne.
18:31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? E finalmente 36:26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra de vossa carne, e vos darei coração de carne. Alonzo Trevier Jones, o outro mensageiro de 1888, no livro Lessons on Faith, Lições sobre Fé, página 79 na nova edição, páginas 90 e 91 na edição mais antiga, e que primeiro apareceu na revista adventista Review and Herald, de 18 de abril de 1899, nos diz: a conversão não coloca nova carne sobre o velho espírito, mas um novo espírito dentro da velha carne. Não se propõe a trazer nova carne a uma velha mente, mas uma nova mente à velha carne. A libertação e vitória não são alcançadas por remover a velha natureza, mas por receber a divina natureza para subjugar e ter domínio sobre o humano, não pela renovação da carne pecaminosa, mas pelo envio do Espírito sem pecado para vencer e condenar o pecado na carne. As Escrituras não dizem que esta carne seja sobre vós como esteve sobre Cristo, mas declara que esteja sobre vós a mesma mente, ou sentimento na Almeida, que esteve em Cristo Jesus, Filipenses 2:5. As Escrituras não dizem, sede transformados pela renovação de vossa carne, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, Romanos 12:2. Seremos transladados pela renovação de nossa carne quando Jesus voltar, mas precisamos ser transformados pela renovação de nossas mentes agora. O Senhor Jesus tomou a mesma carne e sangue, a mesma natureza humana que nós temos, carne exatamente igual à nossa, pecaminosa, e por causa do pecado e pelo poder do Espírito de Deus, mediante a divina mente que estava nele, condenou o pecado na carne, Romanos 8:3. E nisto está a nossa libertação, Romanos 7:25. Nisso está a nossa vitória. Tende em vós o mesmo sentimento, ou mente, em outras versões, que houve em Cristo Jesus, Filipenses 2:5. Um novo coração lhes darei, um espírito novo lhes porei, Ezequiel 36:26. E o pastor Jones continua: não desanimeis com a visão do pecado na carne. É somente à luz do Espírito de Deus e pelo discernimento da mente de Cristo que podeis ver tanta pecaminosidade em vossa carne. E quanto mais pecaminosidade conseguirdes enxergar em sua carne, mais do Espírito de Deus certamente possuís. Este é um teste seguro. Então, quando virdes a pecaminosidade abundante em vós, agradecei a Deus por ter tanto do Espírito de Deus a ponto de ver grande pecaminosidade, e temos a segurança de que onde o pecado amplamente aparece, a graça mais copiosamente se expressa, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça, através da justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5:20, última parte, e 21. Notem como isto é tão bem expresso numa nota de nossa lição. O Senhor propiciará um coração para que saibam que eu sou o Senhor. Jeremias 24:7. Ele vai tirar o coração de pedra da carne deles e lhes dará um coração de carne. Ezequiel 11:19. E dará um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 36:26. Ele também declara: porei dentro de vós o meu espírito. Verso 27. Essa obra de Deus é o fundamento do novo concerto. Vamos sumariar aqui o que lhes falamos ao comentar a lição 7, da página 230 do livro The Everlasting Covenant, sobre Hebreus 8:6-12. Ambos os concertos não são feitos com uns poucos indivíduos, mas com toda a casa de Israel e a casa de Judá, ou seja, com todo o povo de Israel, e somente com Israel. Os gentios, como tais, não têm parte alguma nem no velho nem no novo concerto, a menos que se convertam. 1 Reis 8:41-43 e 2 Crônicas 6:32.
são fundamentados sobre promessas. No Velho, o povo afoitamente prometeu guardar a lei. Eles disseram: tudo quanto o Senhor falou nós faremos. Êxodo 19:8 e 24:7. Eles assumiram a responsabilidade desconhecendo sua incapacidade para tal. Falharam imediatamente, anulando assim a aliança de Deus com eles. Jeremias 31:32. A promessa deles de guardar a lei, bem como a própria lei, estava enferma pela carne. Romanos 8:3, uma vez que não estava acompanhada pela fé. Hebreus 4:2. A força daquele concerto era, portanto, somente a força da lei, e esta era a morte. No concerto eterno ou novo, Deus promete colocar a lei nos corações. Jeremias 31:33 e Hebreus 8:10. E nisso é melhor que o velho concerto. É um concerto de fé. Abraão creu, Gênesis 15:7, e assim assegurou a ele e a sua semente a justiça da lei pela fé, não por obras, mas por fé somente. Assim, nada além de crer é requerido de nós. João 3:16 e 36, Marcos 16:16, Atos 16:31, etc. É por isso que este concerto assegura salvação, uma vez que pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2:8 e 9. A força deste concerto é a palavra pronunciada por Deus, isto é, suas promessas de que a salvação procede inteiramente dele, e não pelo poder do homem. O poder pertence a Deus, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos quantos creem. Romanos 1:16. A recompensa é a posse da terra feita nova, e a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O fim contemplado para cada um é o mesmo. O velho dizia: se obedecerdes a minha voz, Deuteronômio 11:22 e 6:17. E o novo diz: porei minhas leis em suas mentes e as imprimirei em seus corações. Provérbios 7:3, primeira parte. Cada um faz referência à lei de Deus. Ambos têm santidade e todas as recompensas da santidade como objeto. No concerto do Sinai é dito a Israel: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19:6, primeira parte. E isso é exatamente o que o próprio povo de Deus é: sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, 5 a 9. O novo concerto é eterno e, portanto, existia antes do velho. E da página 232, vimos que este concerto foi feito pela mesma razão pela qual a lei foi pronunciada no Sinai: por causa das transgressões. Gálatas 3:19. O Senhor diz que foi porque eles não permaneceram em meu concerto. Hebreus 8:9. Eles consideraram levianamente o concerto eterno que Deus havia feito com Abraão e, portanto, ele fez este com eles como uma testemunha contra eles. O novo concerto é eterno e, portanto, a entrega da lei não podia anulá-lo. Foi confirmado por um juramento de Deus e, portanto, a lei nada podia acrescentar a ele. Porque a lei nada adicionou a este concerto e, contudo, não era contra as suas promessas, conclui-se que a lei estava contida nessas promessas. O concerto com Abraão era tão amplo em seu escopo que abrangia todas as nações, mesmo as famílias todas da terra. Gênesis 12:3 e 28:14. Esse concerto é respaldado pelo juramento de Deus. Assim temos confiança e esperança em irmos a Jesus, em quem foi confirmado. É por virtude deste concerto e somente este que qualquer homem recebe a bênção de Deus, pois a cruz de Cristo simplesmente traz a bênção de Abraão sobre nós. Na lição 7 vimos que as duas mulheres, Agar e Sara, representam os dois concertos. Gálatas 4:24. Glad Tidings, das páginas 98 até o topo da página 100. Agora, continuando do meio desta página 100, sob o título Paralelo entre os dois concertos, vemos que esses dois concertos existem hoje. O concerto eterno e o velho concerto existiram lado a lado desde o princípio. Lá nos próprios portais do Jardim do Éden encontramos nossos primeiros pais, quando perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis 3:7, última parte. Este é o velho concerto. Deus veio, lhes fez a promessa de Gênesis 3:15 e, apontando para o verdadeiro cordeiro, fez vestimentas de peles para Adão e Eva e os vestiu. Verso 21. Este é o concerto eterno. A Adão mesmo foi ordenado por Deus que sacrificasse aquele cordeiro.
Eu posso imaginar Deus entregando o punhal na mão de seu hesitante filho e dizendo: vamos, Adão, coragem, sacrifique o cordeiro. Quero que você compreenda a hediondez do pecado. Caim e Abel nos dão uma demonstração dos dois concertos. Caim queria salvar-se a seu modo. Ele trouxe uma oferta dos frutos e vegetais que cultivava em seu trabalho agrícola, contra a expressa ordem divina. Abel, por outro lado, cria em Deus e queria fazer as coisas como ele requeria, trazendo-lhe um cordeiro para o sacrifício. Deus não pediu por uma oferta de frutos e vegetais. Vejam bem, o cordeiro e o derramamento de sangue desse cordeiro simbolizam o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, que naquele tempo ainda estava milhares de anos no futuro. Nada que Caim trouxe poderia simbolizar esse sacrifício sangrento. Assim, era impossível para Deus honrar ou aceitar a oferta de Caim. Podemos imaginar Deus dizendo: Caim, eu não posso aceitar esta tua oferta, porque não ilustra o sacrifício de mim mesmo que eu desejo fazer por você. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Ao percorrermos os séculos, encontramos o velho e novo concertos novamente lado a lado, até o fim da história. Como aprendemos do caso de Abraão, Sara e Agar simbolizam os dois concertos. Gálatas 4, 24. Sara era o meio divino de propiciar o herdeiro requerido. Agar era a maneira humana de cumprir a promessa. Assim descobrimos nisso tudo que o velho e o novo concertos não só existiam lado a lado naquele tempo, mas isso ocorre hoje. Toda vez que nos encontramos fazendo promessas a Deus ou tentando salvar-nos em nosso próprio modo, realizando boas obras, praticando a justificação pelas obras, estamos ensinando e vivendo o velho concertismo. Quando ensinamos aos pequeninos na escola sabatina a fazer promessas a Deus, então lhes estamos ensinando o velho concerto. De fato, é certo que esses dois concertos existem hoje. Os dois concertos não são uma questão de tempo, mas de condições. Que ninguém se glorie que não pode prender-se ao velho concerto pensando que seu tempo é passado. O tempo para isto é passado somente no sentido de que o tempo passado de nossa vida pode ter sido suficiente para executarmos a vontade dos gentios quando andamos em dissoluções, luxúria, concupiscências, bebedices, orgias, glutonaria e em detestável idolatria. 1 Pedro 4, 3. A diferença é apenas aquela entre uma mulher livre e uma escrava. Os filhos de Agar, não importa quantos pudesse ter gerado, seriam escravos, enquanto os de Sara seriam necessariamente livres. Assim, o concerto do Sinai mantém todos quantos estão sob a sua égide em escravidão sob a lei, enquanto o concerto do alto concede liberdade. Não liberdade de obediência à lei, mas de desobediência a ela. Oh, como espero que tenham captado o sentido disso, que leva tantos na cristandade hoje a simplesmente perderem o rumo. Porque eles têm a ideia de que, sob o novo concerto, podemos agora fazer o que desejarmos. Eles dizem: fomos postos em liberdade da guarda da lei e tudo está bem, porque Jesus compensará a diferença. Eles perdem completamente o sentido, porque fomos postos em liberdade sim, mas não da obediência, e sim da desobediência à lei. A desobediência à lei é que é a escravidão, e temos que estar livres da escravidão. É por isso que o novo concerto, o concerto eterno, concede liberdade do pecado, da desobediência à lei. Isto é tão fundamental que, se o perdermos de vista, nos esqueceremos do que é o cristianismo. Este é o Evangelho, o concerto eterno, a mensagem de 1888, ou o que mais deseje chamar, desde que esteja sob o título de Evangelho Eterno. A liberdade não se acha longe da lei, mas dentro dela. Cristo nos redime da maldição que é a transgressão à lei, de modo que a bênção recaia sobre nós. E a bênção é a obediência à lei. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Salmo 119, 1. Esta bênção é a liberdade. Eu andarei em liberdade, pois eu busco os teus preceitos. Verso 45, na King James. A fé genuína se manifestará em boas obras, pois boas obras são frutos da fé. Ao operar Deus no coração e entregar o homem sua vontade a Deus e com ele cooperar, ele manifesta na vida aquilo que Deus operou em seu íntimo pelo Espírito Santo e a harmonia entre o propósito do coração e a prática da vida.
Todo pecado deve ser renunciado como a coisa odiosa que crucificou o Senhor da vida e da glória, e o crente tem de ter uma experiência progressiva, fazendo continuamente as obras de Cristo. É pela contínua entrega da vontade, pela obediência contínua, que se retém a bênção da justificação. Os que são justificados pela fé devem ter no coração o desejo de andar nos caminhos do Senhor. É uma prova de não estar o homem justificado pela fé não corresponderem suas obras à sua profissão. Diz Tiago: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. São Tiago 2:22. A fé que não produz boas obras não justifica a alma. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. São Tiago 2:24. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 397. A palavra para justiça significa verdadeira justificação, ou retidão de acordo com a lei, genuína obediência. Esta se torna possível somente pela fé. Lemos que Cristo é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2:18. Do Comentário Bíblico, volume 7, página 927, ouvimos: Cristo, na fraqueza da humanidade, iria enfrentar as tentações de Satanás, que tinha os poderes de superior natureza que Deus concedera à família angelical. Mas a humanidade de Cristo estava unida com a divindade, e nesta força ele suportaria todas as tentações que Satanás poderia trazer contra ele e ainda manter sua alma incontaminada do pecado. E este poder para vencer ele dá a todo filho ou filha de Adão que aceite pela fé os justos atributos de seu caráter. E de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 252. Depois da queda do homem, Satanás declarou que os seres humanos tinham se provado incapazes de guardar a lei de Deus e procurou arrastar consigo o universo nessa crença. As palavras de Satanás pareciam verdadeiras e Cristo veio para desmascarar o enganador. A majestade do céu empreendeu a causa do homem e, com as mesmas aptidões que o homem pode alcançar, resistiu às tentações de Satanás como o homem tem de a elas opor-se. Esta era a única maneira em que o homem caído podia tornar-se participante da natureza divina. Tomando sobre si a natureza humana, Cristo se achou habilitado a compreender as provas e tristezas do homem e todas as tentações que o rodeiam. Que cena é esta para ser contemplada pelo céu! Cristo, que não conhecia o mínimo vestígio de pecado ou contaminação, tomar nossa natureza em seu estado deteriorado. Isto foi humilhação maior do que o homem finito pudesse compreender. Deus manifestou-se em carne. E da página 279. O homem caído não podia vencer a Satanás com sua força humana. Veio Cristo das cortes reais do céu para ajudá-lo em sua força humana e divina combinadas. Cristo sabia que Adão no Éden, com suas superiores vantagens, poderia ter resistido às tentações de Satanás vencendo-o. Sabia também que não era possível ao homem fora do Éden, separado desde a queda, da luz e do amor de Deus, resistir em suas próprias forças às tentações de Satanás. A fim de conceder esperança ao homem e salvá-lo da ruína completa, humilhou-se tomando a natureza do homem para que, com seu poder divino combinado com o humano, pudesse ele alcançar o homem onde se acha. Obtém ele para os caídos filhos e filhas de Adão aquela força que é impossível obterem eles por si mesmos, a fim de que, em seu nome, possam vencer as tentações de Satanás. Agora de Testimonies for the Church, volume 4, página 294. Jesus foi tentado em todos os pontos como nós somos, a fim de que ele saiba socorrer os que são tentados. Hebreus 2:18. Sua vida é nosso exemplo. Ele mostra pela sua obediência voluntária que o homem pode guardar a lei de Deus e que a transgressão da lei, não obediência a ela, o leva à escravidão. Do Comentário Bíblico, volume 7, página 948, temos isto:
Quão cuidadoso é o Senhor Jesus para não dar nenhuma ocasião a alma alguma a desesperar. Como Ele a circunda contra os furiosos ataques de Satanás. Se por muitas tentações somos surpreendidos ou enganados em pecado, Ele não se torna de nós e nos deixa perecer. Hebreus 2, 7, 9 e 24. Não, este não é o nosso Salvador. Ao contrário, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o Justo. 1 João 2, 1. Ainda da página 101 do livro The Glad Tidings, temos isto. A diferença entre os dois concertos pode ser apresentada em síntese assim. No concerto do Sinai, nós próprios temos que lidar com a lei sozinhos, enquanto no concerto do alto temos a lei em Cristo. No primeiro caso é morte para nós, uma vez que a lei é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Hebreus 4, 12, primeira parte. E não somos capazes de tratar com ela sem resultados fatais. Mas no segundo caso, temos a lei nas mãos de um mediador. Hebreus 8, 6, 9, 15 e 12, 24. Num caso é o que nós tentamos fazer, no outro é o que o Espírito do Senhor está desejoso de fazer por nós. Tenham em mente que não há a menor dúvida em toda a carta aos Gálatas quanto a se a lei deve ou não ser observada. A única questão é como o deve ser. Deve ser por nossa própria ação, de modo que a recompensa seja não de graça, mas de débito? Ou deve ser a operação de Deus em nós, realizando tanto querer como executar segundo a sua boa vontade? Este último ponto necessita ênfase muito especial. De fato, Wagner destacou isto não menos do que 3 vezes em seu livro The Glad Tidings. Nesta página 101, na página 59 e na de número 120. Aglutinando as mesmas, dizemos: este livro, The Glad Tidings, é um comentário do livro de Gálatas, e naquela carta não há controvérsia quanto à lei se deva ou não ser obedecida. Ninguém havia reivindicado que a lei tivesse sido abolida ou alterada, ou que teria perdido a sua força. A carta não contém qualquer indício de tal coisa. A questão não era se a lei devia ser observada, mas como o deveria ser. Justificação, ser tornado justo, era admitido como uma necessidade. A questão era, devia ser por fé ou por obras? Os Gálatas estavam sendo erroneamente guiados pelos ensinamentos enganosos de que eles próprios tinham poder para fazê-lo. Esses falsos irmãos os estavam persuadindo de que precisavam ser tornados justos por seus próprios esforços. Paulo, pelo Espírito, estava demonstrando que todas as tentativas tais eram inúteis e não poderiam resultar senão em confirmar a maldição ainda mais firmemente sobre o pecador. Agora, notem este parágrafo da página 60. Justificação mediante fé em Cristo Jesus está disponível a todos os homens, em todos os tempos, como a única real justificação. Os falsos mestres gloriavam-se na lei, mas por quebrantá-la fizeram com que o nome de Deus fosse blasfemado. Paulo se gloriou em Cristo e pela justiça da lei a que ele assim se submeteu, levou o nome de Deus a ser glorificado nele. O apóstolo, enviado pelo céu, vigorosamente mantém que somente através do Espírito pode a lei ser observada. Finalmente, notem isso da página 71 de The Glad Tidings. O concerto, isto é, a promessa de Deus de dar ao homem a terra toda tornada nova, após os ter livrado da maldição, foi previamente ratificado por Deus. Cristo é a segurança do novo concerto, o concerto eterno, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. 2 Coríntios 1, 20. Nele obtivemos a herança, 1 Pedro 1, 3 e 4, pois o Espírito Santo é o primeiro fruto desse legado, e a possessão do Espírito Santo é o próprio Cristo habitando no coração pela fé. Deus abençoou Abraão dizendo: em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 28, 14, última parte. E isto é cumprido em Cristo, a quem Deus enviou para abençoar-nos, desviando-nos de nossos pecados. Atos 3, 25 e 26, na versão King James. Foi o juramento de Deus que ratificou o concerto feito a Abraão. Aquela promessa e aquele juramento a ele tornaram-se a nossa esperança, nossa grande consolação. Elas são seguras e firmes. Hebreus 6, 19. Pois o juramento estabelece a Cristo como o penhor, a garantia, e ele sempre vive.
Ele mantém todas as coisas pela palavra de seu poder. Hebreus 1:3. Nele tudo subsiste. Colossenses 1:17. Portanto, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com juramento. Hebreus 6:17. Esta é a nossa consolação e esperança em fugir para se refugiar do pecado. Ele hipotecou sua própria existência e com ela todo o universo por nossa salvação. Seguramente um firme fundamento para a nossa esperança, pois está posta em sua excelente palavra. Prezados amigos e irmãos, estas são as excelentes promessas do novo concerto que comentaremos no estudo de número 14 desta série, que é o 7º da série Boas Novas para Laodiceia. O título daquele último estudo deste trimestre será As Gloriosas Boas Novas do Novo Concerto, e é útil ouvi-lo nesta semana. E aqui está o sumário de nossa lição. O novo concerto é uma mais completa e melhor revelação do plano da redenção. Nós que dele participamos, o fazemos pela fé, uma fé que se manifestará em obediência a uma lei escrita em nossos corações. O que podemos dizer senão amém? Oremos. Nosso querido Pai Celestial, como desfrutamos a luz e beleza das melhores promessas deste novo concerto, o concerto eterno. Oramos, Senhor, para que todas estas coisas vejam-se cumpridas em nossa vida e que nós, por outro lado, a revelemos a outros para a glória e honra de Teu nome, por Jesus. Amém.